noite, eu sou o Diego Meza. E eu sou Gustavo Nogueira. E com a gente temos a Nicole Andrade, designer e idealizadora da marca Na Origem. Oiê! E também a professora do curso de design de moda na Anhembi Morumbi, Gabriela Elora. Tudo bem, professora? Tudo bem, tudo certo. E hoje vamos falar um pouco sobre os processos que são um pouco conhecidos dentro da moda rápida, o fast fashion. E entender desde a origem o final da cadeia têxtil que você e eu consumimos diariamente. Bom, então para começar logo o nosso bate-papo, o que é o fast fashion? O que a gente considera fast fashion? Tá, beleza. Então, o fast fashion é tudo aquilo que é produzido pela indústria da moda de maneira acelerada. Então, como na época da pandemia, a gente teve uma popularização muito grande do modelo de fast fashion, com os aplicativos ali de venda de produtos, né, de moda. O e-commerce cresceu bastante. O e-commerce cresceu muito por conta da pandemia e a gente teve cada vez mais marcas que trabalham com essa moda rápida, que vai produzir, em vez de olhar para uma coleção inverno-verão, outono-inverno, verão-primavera, vai olhar muitas vezes para coleções que saem semanalmente, assim. Então, vai se preocupar muito mais com a tendência, com a produção rápida, com atender uma grande demanda por um baixo preço, para suprir uma tendência ali rápida. Mas pra gente que vai ali, tá no dia a dia, comprar uma camiseta baratinha, não seria bom? Por que a gente pode chamar... E por que é rápido? É rápido o quê? O material? O que a gente pode tirar disso? Bom, quanto mais material a gente gasta, essa produção em alta escala, mais coisas a gente vai descartar. Então, você tá indo ali comprar uma blusa que, sei lá, custa de repente no máximo R$60. A costureira que costurou essa peça que está sendo vendida a R$60, que foi costurada assim, num prazo maluco, ela não tá ganhando quase nada. Essa semana a gente teve, né, comemoração do Dia da Costureira, e todo mundo trouxe suas pautas, porque as costureiras no fast fashion, até em grandes marcas, mas principalmente no fast fashion, elas são extremamente mal pagas. Então, se a gente olhar para outros países, por exemplo, não só para o Brasil... tem costureiras que costuram em situações extremamente precárias, com seus filhos nos pés, elas não dormem, elas não comem direito, elas não têm qualidade de vida e passam, sei lá, mais de 12 horas costurando sem parar. O fast fashion traz, então, uma precarização da mão de obra da cadeia têxtil como um todo? Então, a gente vai ter muitos processos ali que são bem complexos, assim, que... Assim como a Nick falou, né? Quando a gente paga pouco por uma peça, alguém paga muito por isso. O preço no final tem que fechar, mas não necessariamente aquele preço é só financeiro. Então, alguém paga por isso. Quando a Nick fala das costureiras, a gente também não fala somente de costureiras, assim, que a gente pensa na costureira senhorinha, mulher ali, que vai costurar na casa dela. A gente tá falando de crianças envolvidas dentro do processo, a gente tá falando de, no caso do Brasil, a gente tem muita questão com o imigrante, por exemplo, que vai sofrer muito com essa indústria. E tudo para suprir tendência que a gente muitas vezes nem sabe se a gente quer mesmo ou não. Então... as coisas muitas vezes ainda não perderam a utilidade, ainda tem uma vida útil longa ali, mas as pessoas perdem o interesse porque elas são de uma moda rápida, né? Então é uma tendência curta que a gente vai ver a blogueira usando, o blogueiro usando, vai querer seguir, e um mês depois aquilo já tá parado dentro do guarda-roupa para sempre. E o contexto da durabilidade das peças também acaba entrando muito nesse quesito da fast fashion também, por causa que o trabalho que as costureiras, que às vezes custa a vida delas para fazer, acaba durando uma peça que pode acabar durando de 2 a 3 semanas. Então é uma coisa que desvaloriza muito o trabalho, assim como a Nick pontuou. Muito. Até tem alguns estudos, né, que falam sobre o usuário comum ali de roupas, né, não um estudante de moda, não uma pessoa especialista na área, mas que um usuário comum de roupas que compra numa fast fashion vai usar aquilo 5, 6 vezes antes de descartar a peça. Então, você não tem esse apego com a peça, porque ela não teve um alto custo, ela faz parte ali de um nicho muito específico de estilo, que às vezes nem é o seu, então é muito fácil você se desapegar de uma peça dessa. Quanto à durabilidade, é uma coisa que a gente se preocupa muito, porque você pode até se desfazer da peça, mas ela não vai desaparecer do planeta Terra, ela vai continuar lá.
depois que ela é descartada, por exemplo? A gente sabe que a peça ainda tem uma vida de decomposição ainda, até ela sumir. Aonde que ela vai? Por que a gente não vê isso no dia a dia? Ela vai para onde? Para os bazares? Ela vai para brechós, onde a gente compra roupa usada? Ou para onde que são? Qual é o destino final dessas roupas? Depende muito do jeito que ela foi descartada. Por exemplo, se é uma doação, geralmente ela vai para um brechó, mas ainda assim, a grande maioria das peças, por exemplo, de uma marca que não vendeu, nessas coleções rápidas, elas vão parar em, tipo, aterro. E quando ela tem uma construção de matéria-prima feita a partir de plástico, ela vai demorar, tipo assim, o triplo de tempo para se decompor, que a gente teria de uma peça de algodão, por exemplo. Quando a gente olha, e aí até incentivo aos ouvintes do podcast a olharem as etiquetas dentro das peças de vocês. Tudo que é poliéster leva pelo menos 500 anos para se decompor, tá, gente? Então, se a camiseta de vocês tem 90% algodão e 10% poliéster, ainda vai demorar 500 anos para se decompor. Então, é muito importante a gente olhar para isso, porque a indústria, quando ela quer vender por pouco, né? A gente vai usar essas fibras que são mais baratas, o poliéster, a poliamida, né? Elas acabam entrando... O elastano entra muito nas peças. E são fibras ali que vêm do petróleo, então elas vão demorar muito mais tempo para se decompor do que um algodão que ali em 30, 40 anos, já em condições ideais, ele já está decomposto. Dentro da moda, isso é algo muito discutido? É algo... Porque assim, pensando aqui pelo lado de fora, de certa forma, para a moda de forma industrial, seria muito benéfico. Inclusive, né, falando monetariamente, né, porque é uma indústria primeiramente. Mas isso é discutido dentro da própria indústria? Isso é visto como um problema? Há pessoas preocupadas com isso? Como é que a gente sabe disso? Tem muita gente preocupada, mas acho que a parcela de preocupação ela ainda é muito pequena comparado ao problema que a gente tem com descarte, com poluição e esses processos que levam muito, muito tempo para se decompor. Mas já tem muita gente preocupada, inclusive tem vários projetos na faculdade. Ao longo da faculdade a gente aprende muito sobre sustentabilidade, sobre buscar outros materiais, sobre, de fato, experimentar outras maneiras de construir uma peça, de fazer com que aquilo dure por mais tempo e ainda assim a gente não tenha grandes poluentes e continue se mantendo nesse formato. Posso complementar? Deve. Não quero complementar, acho. Acho que tá tudo certo. Eu gosto do que a Nicole falou. Nicole. Se a professora falou, tá tudo certo. Eu gosto da Nicole falando. E Nicole, como a Na Origem se encaixa dentro desse contexto? Dentro desse contexto, a gente se encaixa como, sei lá, de repente um super-herói, talvez. Nessa tentativa de buscar justamente por outras materialidades, que são coisas que são reforçadas na faculdade o tempo inteiro. E ainda que no começo pareça só, eles estão balando balela, eles estão repetindo, você acaba pegando gosto e entendendo, tipo assim, que de fato, o que você construir indo contra todas essas questões vai ser valioso e você vai estar mudando mesmo que ainda é muito pouco. Então, dentro da marca, a gente busca trabalhar com matérias-primas orgânicas, então muito algodão, inclusive a última coleção foi toda feita com tecido de algodão, os fios de bordado eram todos de algodão. Então, nesse sentido, os próximos projetos que a gente tem trabalhado e desenvolvido com os professores um tecido a partir de casca de fruta, considerando outro cenário de descarte, de desperdício, né? Que a gente está falando, indo mais para um lado de insegurança alimentar e, enfim, esse desperdício de consumo de comida, a partir de casca de laranja. Então, ser ensinado desde o começo que aí dá para ter caminhos incríveis sendo sustentável, eu acho que é o que de fato tem mudado o jogo.
Mas ainda assim é um grupo muito pequeno comparado ao que a gente precisa resolver. Eu acho que é justamente isso, incentivar desde o início da trajetória da galera que escolhe, né, o ramo da moda, seja design, seja negócios, mas é sempre estar atrelado a esse tipo de discurso, assim. Então, como a Nick falou, a gente vê isso em aula, mas é um discurso que também vem, assim, muito do particular dos professores daqui, assim. A gente olha para a sustentabilidade na moda não só como vamos ser os salvadores da pátria, vamos fazer uma moda diferente e que é amiga do planeta Terra. Não, gente, a gente já destruiu o planeta Terra. Ele já acabou. Se a gente parar hoje de produzir roupa, hoje, no dia de hoje, a gente ainda veste o planeta Terra inteiro por 3 anos sem repetir roupa. Só com o que tem descartado. Só com isso. Então é importante saber que tem muita gente que não liga para esse processo sustentável. Então, quanto mais pessoas que a gente cria, que são pesquisadores de moda, estudantes de moda, futuros da moda, futuros designers, sejam designers, estilistas, modelistas, costureiros, é importante saber que a gente precisa dar atenção para isso. Tem muito lugar que não dá atenção para isso, só foca no dinheiro, só pensa no dinheiro. Então é cada vez mais incentivável que a gente trabalhe com projetos desse tipo, 100% uso de fibras naturais, assim. E como que vocês acham que pode sair essa discussão de dentro do pequeno mundo da moda para expandir para a classe que vai consumir esses produtos? Atingir outras bolhas. Atingir outras bolhas. Eu acho que a comunicação tem que ser fácil. Às vezes a gente quer complicar muito, quer falar de um assunto muito difícil, mas esquece que tem pessoas além da nossa bolha, sabe? Então, começar por coisas que estão no dia a dia. É tipo pensar na filosofia do Paulo Freire para educar. Coisas que estavam perto das pessoas, situações que estavam perto das pessoas, vivências das pessoas. Então, a gente só se comunica com pessoas se a gente realmente quer ouvir, se a gente realmente quer saber, se a gente realmente se importa com aquilo. Então, é que nem eu comentei sobre o biotaste, é a partir de casca de laranja. E é um tema incômodo também para as pessoas, porque querendo ou não, é tirar elas do que elas estão acostumadas a fazer, a comprar mais roupa, acostumadas ao consumismo. Então, é um tema incômodo. E a gente também, acho que precisaria ir ali efetivamente falar e educar as pessoas sobre o que é o fast fashion. E eu acho que é o que a gente está fazendo aqui hoje, não é mesmo? Eu também queria perguntar... Dentro também da cadeia têxtil, que outras problemáticas vocês veem que a gente consegue falar aqui? Eu sei que existe, por exemplo, um uso absurdo de água dentro do processo inteiro, não só para o plantio, mas também para o tingimento, para a produção de diversos tipos de fios também. Então, além disso, que outras problemáticas a gente consegue falar um pouquinho também? Nada é 100% sustentável, gente. Não adianta. Nada nessa vida dá pra gente ser 100% sustentável e na moda a gente estuda isso com uma certa frequência. Então, quando a gente olha, a gente fala, beleza, achamos o problema da indústria, o fast fashion. Vamos todos parar de consumir no fast fashion. Aí todo mundo para de consumir no fast fashion. Aí a gente fala, não, tudo bem, todo mundo parou de consumir no fast fashion, agora vamos consumir só de fibra natural. Aí beleza, todo mundo começou a consumir só de fibra natural. Aí a gente começa a ter um problema com a fibra natural, porque, por exemplo, o algodão é maravilhoso, ele decompõe super bem na natureza, só que ele gasta muita água para ser produzido. Muita água. Uma calça jeans para ser feita gasta quase 500 litros de água. Nossa. Entre processos de fiação, de beneficiamento, lavanderia, usa muita água. Então, assim, e mesmo se a gente resolver esses problemas, a gente ainda tem que contar com máquina de costura usa energia. Então, a gente vai mudar para quê? Energia solar, energia eólica? Aí a gente pensa, como que a gente vai trabalhar além da sustentabilidade ambiental? Como a gente vai trabalhar com a sustentabilidade social. Não é só de natureza, de meio ambiente que a gente tem que se preocupar. É também como a moda influencia na vida das pessoas diretamente. Que a gente estava comentando.
o processo do algodão gasta muita água. Isso é mal para o meio ambiente. Mas o processo de lavanderia, por exemplo, de um denim, vai colocar um ser humano em contato direto com um monte de produto químico que vai tingir aquele denim. Então, são as problemáticas ambientais e sociais. É uma somatória de vários problemas que a gente busca 1 milhão de soluções para poder ser o mais sustentável possível. Então, mais uma vez, a gente se encontra com o muro de precisamos educar as pessoas. Acredito que seja essa o maior pontapé para a gente conseguir, no mínimo, começar a discutir mais sobre isso. Porque, querendo ou não, a gente está falando de indústria, né? Que envolve dinheiro. Então, ir em contra um sistema que gera muito dinheiro também é complexo, mas alguém precisa fazer isso, né? E o Na Origem, ele também está aí para fazer isso. É uma dos seus objetivos, certo, Nick? Com certeza, espero atingir de verdade. Mas é aquilo, a Gabi sempre reforça isso, não importa qual seja o assunto que ela vai falar nada é 100% de nada. Mas tem caminhos. Que nem eu falei, tipo, não são grandes caminhos, a gente não vai salvar o mundo da moda inteiro, mas somos mini super-heróis. Por exemplo, quando a gente fala de tingimento, muito processo químico, que nem a Gabi falou, principalmente se vai ser jeans. Mas a gente também tem os caminhos, tipo tingimento natural, então tingir um preto a partir de um carvão, tingir um laranja, um amarelo a partir de um açafrão. Então tem outros caminhos que a gente pode buscar e às vezes as pessoas elas nem imaginam. Se manter sempre curioso e principalmente criativo, né, dentro da moda. Porque se tudo é tudo e nada é nada, né, se a gente ficar só contando com esse papo de nunca vamos ser 100% sustentáveis, então não vou nem tentar. Cada mini coisa que a gente faz a diferença. Se todo mundo fizer uma mini coisa por dia, em algum momento a gente chega num lugar melhor. A gente não precisa mudar drasticamente, parar de comprar roupa para sempre, não consumir mais moda, porque a moda gera problemas. A gente tem que aceitar que ninguém sai de casa sem tomar banho, sem comer e sem se vestir. Então a moda também é algo básico do ser humano. É preciso questionar o meio que a gente consome moda, porque a gente vai consumir de qualquer forma. Então, pequenas atitudes já têm um impacto gigantesco nesses quesitos todos socioambientais, assim. E, professora, como você lida com essa situação mesmo de educar dentro da sala de aula os seus alunos nesse quesito, nessas questões? Eu vejo aluno usando coisa de fast fashion, me dá vontade de dar um pescotapa no aluno. Minhas aulas eu fico falando disso. E aí o aluno vem e fala pra mim, eu falo, nossa, adorei essa calça. Aí a pessoa vai e fala, comprei na Pi. Aí eu já sei, assim, né, a marca. Comprei no fast fashion barato de aplicativo de celular, assim. Falo, pô, gente, vocês são estudantes de moda, assim. E aí, às vezes, eu dedico uma aula ou outra a questionar o consumo de fast fashion. E muitos documentários. E muitas cenas do deserto do Atacama. E muitas cenas de gente costurando em situações precárias. Eu adoro traumatizar eles. Deprimidíssimo. Deprimido. A galera desinstala os aplicativos do celular. A minha ideia é essa mesmo. Eu quero apavorar eles. Funciona. Educação positiva. No início do podcast, a professora puxou o assunto que não dá pra se vestir bem, tipo, não dá pra vestir uma peça boa pagando barato. E como que a população mais pobre, a população mais de baixo, consegue ter acesso a essa moda, mesmo não tendo condições de pagar tão caro numa peça que vai durar tanto tempo? Eu acho que a melhor roupa que existe, já existe. Então, eu sou muito a favor do uso de peças que já existem. Eu dou aula nos cursos de moda e eu não consumo em shopping há quase 10 anos já. Não precisa. Do brechó, sistema de brechó funciona muito bem. E é ter aquele pensamento eu não quero, quando eu procuro uma roupa, eu já me eduquei para pensar que eu não vou chegar num brechó procurando, eu quero uma calça cargo preta com 2 bolsos do lado, com cintura regulável. Eu vou chegar num brechó e vou pensar, eu quero uma calça
quero uma calça. E eu vou explorar. E eu vou dar... Se você falar que é uma calça, os deuses do brechó vão te abençoar. Vão te abençoar, vão te abençoar. Vão abençoar, gente. Então, assim, eu gosto muito dessa ideia do consumo de brechós. E hoje em dia a gente tem brechó não só para pessoas de classes sociais mais baixas. A gente tem brechós de luxo, a gente tem brechós que vão trabalhar com marcas específicas. A gente tem o bazar de igreja, que bazar você vai de estar igreja. Contribuindo de uma forma... né, diferente, vai estar pensando em alguém, vai beneficiar outra pessoa. Exato, eu adoro consumir em bazar de ONG, que o dinheiro, exatamente, ir para bazares beneficentes ali, porque você sabe que aquela peça vai ter um destino final legal, ela vai voltar para a vida de alguém, ela vai ser usada ali, às vezes por... Pô, eu tenho peça de brechó que tá comigo há 15 anos, gente, assim, e quando eu tava no brechó, já tava no brechó pendurada há 2 e já foi de alguém durante 10 anos. E a roupa dura. Então, assim, desde brechós mais populares até brechós mais caros, eu sempre defendo o brechó. E pra quem se interessar, eu indico que aprenda a costurar, né, gente? É muito legal. Venham pra moda vocês também, tá? Deixa eu fazer propaganda do meu curso. E economicamente falando também é bom, porque a moda circular ela tem gerado cada vez mais dinheiro pro mercado. Então, assim... A gente sempre tem que pensar na questão econômica, porque a gente tá no cenário da economia criativa, então a economia ainda vai estar girando se você comprar no brechó. Os brechós, inclusive, têm sido um boom ultimamente. Tem sido um boom. Inclusive, eles também entraram no cenário do e-commerce depois da pandemia, né? Então, a gente não tem só fast fashion dentro do e-commerce. A gente tem brechó, a gente tem empresas que não são brechós, mas funcionam com um sistema de troca. Então, você pega uma peça sua e troca por outra, ou você pode alugar essa peça se de repente você vai usar só pra algo muito especial. Não tô falando de vestidos de festa, que já tem esse sistema, tô falando de roupas mesmo. Bolsas de luxo, que a gente consegue também alugar e usar por um determinado tempo. Então, esse cenário de moda circular ele tem se reinventado cada vez mais também. Então, são coisas legais pra gente analisar que rolaram depois da pandemia. Essa reinvenção, né? Isso. E tem muita gente que tem preconceito com brechó, assim, que acha que, pô, a peça foi ali descartada, ou alguém tem um peso ruim na peça. Gente, peso ruim tem na peça que foi costurada no fast fashion, pela costureira que cobrou aquilo, que fez por 10 centavos aquela peça e que tá o dia inteiro costurando, trancada dentro de uma sala, assim. Hoje um armazém mofado. Exato, exatamente. Então, assim, energia ruim tem esse tipo de peça. Peça de brechó, o máximo que vai ter um cheirinho de guardado. Aí você lava e tá tudo certo. Gente, então consumam brechós, consumam consciente e consumam na origem. Pode consumir. Muito obrigado pelo papo, professora Gabriela. Muito obrigado pelo papo, designer Nicole. Obrigada a vocês, foi um prazer. Obrigadão, gente.